A menininha de 5 anos me abraçou pela 20ª vez naquele dia. Você vai embora igual a todas? Melissa perguntou baixinho. Meu coração apertou. 3 babás em 2 meses. Todas desistiram, não da menina, mas do pai dela. Bruno era impossível, controlador, exigente, frio como gelo. Um CEO viúvo que transformou a dor em armadura e nunca mais atirou. Mas quando aquela criança me olhou com aqueles olhos esperançosos, quando perguntou se eu ia ficar, algo dentro de mim decidiu. Eu não ia desistir dela, nem que precisasse enfrentar o homem mais difícil que já conheci. O que eu não sabia é que ele estava tão quebrado quanto a filha, e que salvar um significaria salvar o outro. Esta é a história de como me tornei babá de Melissa, e sem querer, salvei a família inteira, incluindo meu próprio coração. Mas antes de começar, se você ama histórias onde amor cura feridas, onde crianças derretem corações de gelo, se inscreva no canal. 3 a 4 histórias por semana. Aperta o sininho e deixa o like se você já está com o coração apertado. Agora, a história de Luísa, Bruno e Melissa. Segunda-feira, 9 da manhã. Luísa conferiu o endereço pela 3ª vez antes de entrar no prédio que mais parecia Hotel 5 estrelas. Porteiro uniformado, segurança na entrada, elevador privativo que exigia senha. Ela não pertencia àquele mundo. Aos 27 anos, Luísa trabalhava com crianças há 5. Adorava cada segundo. Sonhava um dia abrir sua própria creche, ter um espaço onde pudesse realmente fazer diferença na vida dos pequenos. Mas a vida tinha outros planos. Pai doente precisando de tratamento caro que o plano não cobria. Contas médicas se acumulando mais rápido que ela conseguia pagar. Quando viu o anúncio oferecendo o triplo do salário normal, não pensou 2 vezes. Mesmo quando pesquisou online e encontrou comentários preocupantes. Patrão impossível de agradar. Exigente ao extremo. 3 babás em 2 meses. Nenhuma durou. Dinheiro era dinheiro. E ela precisava desesperadamente. O elevador abriu direto dentro do apartamento. Luísa prendeu a respiração ao ver o espaço pela primeira vez. Janelas do chão ao teto, mostrando São Paulo inteira. Decoração moderna em tons de cinza e branco, tudo impecável como página de revista. Mas havia algo errado. Não era só minimalista, era vazio. Como se ninguém realmente vivesse ali. Nenhuma foto nas paredes, nenhum brinquedo fora do lugar. Nenhum sinal de que uma criança de 5 anos morava naquele espaço. Você deve ser Luísa. A voz veio de trás dela. Grave, controlada, sem nenhum traço de emoção. Ela se virou e encontrou Bruno parado perto da cozinha integrada. Terno escuro perfeitamente ajustado, cabelo curto penteado com precisão militar, postura ereta de quem estava acostumado a comandar salas de reunião cheias de executivos. Mas foram os olhos que a fizeram pausar. Castanhos escuros, cansados, carregando um peso que ternos de R$ 5.000 não conseguiam esconder. Havia dor ali, antiga, profunda, cuidadosamente enterrada sob camadas de controle. Sou sim. Ela estendeu a mão com firmeza. Obrigada pela oportunidade de conhecer você e sua filha. O aperto foi breve, profissional, distante, como se ele tivesse medo que qualquer contato humano real pudesse rachar a fachada. Vamos direto ao ponto porque meu tempo é limitado. Ele não perdeu 1 segundo com amenidades. Minha filha teve 3 babás nos últimos 2 meses. Todas pediram demissão dentro de 3 semanas. Li sobre isso no anúncio. Luísa manteve a voz calma. Então sabe no que está se metendo. Não era pergunta, era aviso. Melissa tem 5 anos. Perdeu a mãe há pouco mais de 1 ano. Tem dificuldade para se adaptar a mudanças e novas pessoas. A terapeuta dela diz que é mecanismo de defesa. A forma como ele disse mecanismo de defesa soou ensaiada, como se tivesse repetido a mesma explicação tantas vezes que as palavras perderam significado. E as outras babás? Luísa perguntou diretamente. Por que realmente saíram? Bruno a encarou avaliando se ela aguentaria a honestidade. Disseram que sou controlador demais, que tenho expectativas irreais, que interfiro constantemente no trabalho delas,
que trata funcionários como se fossem máquinas programáveis. E elas estavam certas. Silêncio pesado encheu o espaço entre eles. Pela primeira vez algo cruzou o rosto dele. Surpresa genuína. Como se ninguém nunca tivesse tido coragem de confrontá-lo tão diretamente. Estavam. Ele admitiu finalmente, e havia algo quase vulnerável na confissão. Mas não vou pedir desculpas por querer o melhor para minha filha. Ela já perdeu demais. Não pode perder mais por causa de negligência ou falta de estrutura. Não estou pedindo que peça desculpas. Luísa segurou o olhar dele sem vacilar. Só quero entender no que estou entrando. Prefiro a verdade desconfortável à mentira confortável. Os olhos dele se estreitaram levemente, reavaliando a mulher à sua frente. As regras são específicas e não negociáveis. Ele pegou uma pasta da bancada. Melissa acorda às 7 em ponto. Café da manhã às 7:30. Nada processado, nada com açúcar refinado antes do almoço. Tempo de tela limitado estritamente a 1 hora por dia. Apenas conteúdo educativo pré-aprovado. Dever de casa sempre antes de qualquer atividade recreativa. Banho às 7 da noite, cama às 8 sem exceções. Tenho tudo documentado aqui. Ele estendeu a pasta. Luísa abriu e viu páginas e páginas de rotinas, horários, regras. Cada minuto do dia de Melissa estava planejado como operação militar. E emocionalmente? Ela perguntou, fechando a pasta. Como ela está de verdade? Bruno pausou, claramente não esperando a pergunta. Ela tem dificuldade para se conectar, para confiar. As terapeutas dizem que toda vez que começa a se apegar a alguém, essa pessoa vai embora. Então ela parou de tentar. É mais fácil não sentir do que sentir e perder de novo. A voz dele quase vacilou no final. Quase. Como se estivesse falando sobre si mesmo, tanto quanto sobre a filha. Posso conhecê-la? Está no quarto. Pediu para não descer. É sempre assim quando tem babá nova. Acho que na cabeça dela, se não conhecer, não vai doer quando a pessoa for embora. Então, talvez eu deva subir. Bruno hesitou visivelmente, claramente acostumado a controlar e monitorar cada interação. Vou com você. Na verdade, Luísa manteve a voz gentil, mas firme. Acho melhor ir sozinha primeiro. Crianças se abrem mais quando não têm adultos observando e julgando cada palavra. Ele não gostou. Maxilar travando, mãos fechando em punhos discretos. Mas algo no olhar dela, talvez a genuína preocupação com Melissa, não apenas com o emprego, o fez concordar. Primeira porta à direita no corredor de cima. E, seja gentil com ela, por favor. O por favor foi quase inaudível, mas Luísa ouviu. E viu a vulnerabilidade que ele tentava tanto esconder. Subiu a escada com cuidado. O corredor era silencioso, impecável, como o resto da casa, exceto uma porta que se destacava completamente, coberta de adesivos coloridos de unicórnio, estrelas, arco-íris e flores. Desenhos infantis colados com fita, uma explosão de cor e vida em meio à frieza monocromática do apartamento. Luísa bateu suavemente na porta. Nada. Melissa. Sou a Luísa. Posso entrar por um minutinho? Silêncio do outro lado. Ela girou a maçaneta devagar, abrindo apenas o suficiente para espiar dentro. O quarto era completamente diferente do resto da casa. Paredes pintadas de rosa claro, bichos de pelúcia por todo lado, prateleiras cheias de livros coloridos, desenhos colados nas paredes, caixas de brinquedos, vida real transbordando. E no meio de tudo, sentada no chão encostada na cama, estava uma menininha com cabelo castanho em 2 tranças levemente desfeitas, abraçando um urso de pelúcia marrom gasto pelo tempo. Ela não olhou para cima quando Luísa entrou. Oi, Melissa. Luísa não entrou completamente no quarto, ficando perto da porta. Eu sou a Luísa, seu pai me contou um pouquinho sobre você. Nada. A menina continuou olhando fixamente para o urso. Ele me disse que você gosta muito de desenhar. Os desenhos na porta são seus? São muito bonitos. Pequeno aceno de cabeça quase imperceptível. Esse unicórnio ali é especialmente lindo. Adoro como você fez a crina colorida. Melissa finalmente levantou os olhos. Castanhos como os do pai. Mas onde os dele eram fechados e guardados, os dela eram assustados e cansados de tentar.
Você vai embora igual às outras. Não era pergunta, era a certeza absoluta de quem já tinha aprendido a não esperar nada diferente. Luísa sentiu o peito apertar dolorosamente. Por que você acha isso? Todas vão, sempre vão. Depois que conhecem meu pai e veem como ele é difícil, e aí elas não aguentam e vão embora. E eu fico sozinha de novo. 5 anos de idade já carregando resignação de quem desistiu de esperar. Luísa entrou no quarto devagar. Sentou no chão a alguns passos de distância, mantendo distância respeitosa. Sabe o que eu acho? Acho que seu pai não é difícil de verdade. Acho que ele tem muito medo. Melissa franziu a testa, confusa. Medo de quê? Papai não tem medo de nada. Ele é o homem mais forte do mundo. Tem medo de perder você, igual ele perdeu sua mãe. Então ele tenta controlar tudo ao redor. Cada minutinho do dia, cada coisa que você come, cada coisa que você faz. Porque se ele controlar tudo direitinho, nada de ruim pode acontecer de novo. É como se ele achasse que pode impedir o mundo de machucar vocês dois se for cuidadoso o suficiente. A menina processou isso, abraçando o urso ainda mais forte. Ele não brinca mais comigo. Só trabalha. Fica no escritório até eu dormir. Às vezes eu nem vejo ele o dia inteiro. Deve ser bem solitário. É muito. A voz ficou ainda menor. Às vezes eu finjo que ainda estou brincando com a mamãe. Finjo que ela está aqui no quarto comigo. Mas ela não volta nunca. E o papai também não fica. As palavras quebraram algo dentro de Luísa. Posso te contar um segredo? Melissa acenou devagar. Minha mãe também não está mais aqui. Ela morreu quando eu tinha 7 anos. Então eu sei um pouquinho como dói. Os olhos da menina arregalaram com surpresa genuína. De verdade? Sua mãe também foi para o céu? Foi sim, e doeu muito. Durante muito tempo. Ainda dói? Mesmo depois de tanto tempo? Não dói mais do mesmo jeito. Vira outra coisa. Vira saudade. E saudade a gente aprende a carregar junto com a gente. Fica mais leve com o tempo, prometo. E seu pai? Ele ficou triste igual o meu papai ficou? Ficou muito triste no começo. Mas sabe o que aconteceu? Com o tempo, a gente aprendeu a ser feliz de novo. De jeitos diferentes, mas feliz. A gente aprendeu que minha mãe ia querer que a gente fosse feliz, não que ficasse triste para sempre. Melissa se levantou devagar e caminhou até Luísa. Estendeu o urso gasto com cuidado. Esse aqui é o chocolate. Minha mãe me deu ele quando eu era bebê. Ele me ajuda quando estou muito triste ou com medo. É um nome perfeito para um urso tão especial. Você pode segurar ele um pouquinho, se quiser. Ele ajuda mesmo. Luísa pegou o urso com todo o cuidado do mundo, como se fosse feito de cristal. Porque era. Era a coisa mais preciosa que aquela menina tinha. Muito obrigada por confiar em mim com algo tão importante. A menina ficou ali parada, olhando, fazendo algum tipo de avaliação interna. Você vai realmente ficar? Ou vai embora também? Vou ser honesta contigo. Não posso prometer que vou ficar para sempre porque o futuro a gente nunca sabe. Mas posso prometer que vou tentar muito e que enquanto eu estiver aqui, vou cuidar muito bem de você. Pode fazer um trato comigo? Que tipo de trato? Seu pai é uma pessoa bem organizada. Ele tem 1 milhão de regras. Eu vou precisar muito da sua ajuda para entender como tudo funciona aqui e para não fazer nada errado. Você pode me ensinar? Pode me ajudar a ser uma boa babá para você? Pela primeira vez, um sorriso pequeno apareceu no rostinho. Posso ajudar sim. Então temos um acordo. Melissa estendeu a mãozinha, imitando adultos de forma adorável. Acordo. Apertaram as mãos com seriedade exagerada. E algo mudou ali naquele quarto cor-de-rosa. Uma conexão frágil, mas real, começou a se formar. Quando desceram juntas, Melissa segurando a mão de Luísa espontaneamente, Bruno estava no exato mesmo lugar onde ela o havia deixado. Mas a postura era completamente diferente. Tenso, ombros rígidos, mãos apertando a borda da bancada, esperando rejeição porque era tudo que conhecia ultimamente. Ela fica. Melissa anunciou como se estivesse tomando decisão executiva importante. Eu escolhi ela. Bruno piscou, surpresa genuína atravessando a máscara de controle.
Você escolheu? Ela entende as coisas. Diferente das outras, ela sabe. Os olhos dele encontraram os de Luísa por cima da cabeça de Melissa. Pergunta silenciosa pendurada entre eles. Luísa apenas acenou, um pequeno sorriso nos lábios. Quando posso começar? Amanhã. 7 da manhã em ponto. Mesmo aceitando, ele não conseguiu evitar adicionar. Pontualidade é essencial, não se atrase. Mas havia algo diferente no tom. Menos gelo, mais esperança cuidadosa. Na porta, Melissa soltou a mão de Luísa apenas para abraçá-la rapidamente. Um abraço relâmpago, como se tivesse medo de se arrepender ou ser rejeitada. Até amanhã, Mel. E obrigada por me emprestar o chocolate hoje. Ele realmente ajuda. O sorriso que recebeu em resposta foi o mais genuíno que aquela menina provavelmente tinha dado em meses. Quando o elevador fechou, Luísa encostou na parede e respirou fundo. Tinha acabado de aceitar o trabalho mais desafiador da vida. Não era só sobre cuidar de uma criança. Era sobre tentar consertar uma família inteira que estava quebrada em pedacinhos. Uma menina que tinha medo de se apegar. Um pai que tinha medo de sentir. Uma casa que parecia mausoléu ao invés de lar. Mas alguma coisa no olhar de Melissa, na vulnerabilidade escondida de Bruno, tocou algo profundo dentro dela. Ela não ia só fazer o trabalho. Ia tentar trazer vida de volta àquela casa, mesmo que isso significasse enfrentar o homem mais fechado e controlador que já conhecera. Luiz achou que seria apenas mais um trabalho temporário, ganhar dinheiro para o tratamento do pai, aguentar uns meses, seguir em frente. Mas quando viu aqueles dois, pai e filha presos em luto que não sabiam processar, vivendo na mesma casa, mas completamente sozinhos em suas dores, algo dentro dela mudou. Ela não ia apenas cuidar de Melissa, ia tentar trazer vida de volta àquela casa congelada no tempo, mesmo que isso significasse enfrentar um homem que transformou o controle em armadura, mesmo que significasse arriscar o próprio coração quebrado no processo. A primeira semana foi campo de batalha silencioso. Bruno fiscalizava absolutamente tudo com olhos de falcão. Chegava em casa no meio do dia, sem avisar para verificar como as coisas estavam. Mandava mensagens a cada hora, pedindo atualizações. Observava pelo monitor de bebê mesmo quando estava no escritório. Café da manhã tinha que ser exatamente como ele especificava. Aveia com frutas, nada processado, porções medidas com precisão. Brincadeiras precisavam ser estimulantes cognitivamente. Não bastava apenas se divertir. Tinha que haver propósito educacional em cada atividade. Até a forma como Luísa penteava o cabelo de Melissa era motivo de crítica. As tranças precisam ser perfeitamente simétricas. Ele apontou uma manhã. O suco tem índice glicêmico muito alto, reclamou outra vez. Melissa deveria estar praticando leitura, não desperdiçando tempo desenhando. Luísa respirava fundo cada vez. Contava mentalmente até 10. Lembrava que precisava desesperadamente daquele salário para o próximo ciclo de quimioterapia do pai. Mas na quinta-feira da primeira semana, algo dentro dela quebrou. Bruno chegou em casa às 3 da tarde sem avisar. Encontrou Luísa e Melissa na cozinha, ambas cobertas de farinha, rindo enquanto faziam cookies caseiros. Música tocava no speaker. Melissa cantava desafinada. A cozinha estava uma bagunça linda e caótica. O que exatamente está acontecendo aqui? A voz dele cortou o momento como lâmina gelada. A risada morreu instantaneamente. Estamos fazendo cookies de chocolate, Luísa explicou, mantendo voz calma. Melissa teve um dia bem difícil na escola. Uma coleguinha foi cruel com ela no recreio. Achei que fazer algo gostoso e reconfortante juntas poderia... Açúcar antes do jantar. Regra número 3. Nada com açúcar refinado antes da refeição principal. Está claramente especificado no manual que te dei. Eu sei a regra, mas às vezes crianças precisam de coisas além de regras nutricionais. Precisam de conforto emocional. Você não é terapeuta, é babá. Não tem autoridade para decidir unilateralmente o que minha filha precisa. A voz dele era gelo cortante. Melissa se encolheu abraçando a si mesma, todo o brilho do momento anterior apagado. E vendo aquilo, vendo aquela criança se fechando de novo, Luísa sentiu raiva verdadeira pela primeira vez.
Melissa, amor, pode ir lavar as mãos e trocar de roupa? Ela manteve a voz incrivelmente calma. A gente termina os cookies depois do jantar, que tal? A menina saiu correndo escada acima, claramente aliviada por escapar da tensão. No segundo que ficaram sozinhos, Luísa se virou para Bruno com olhos de fogo. Precisamos conversar. Agora. Não há nada para... Você me contratou para cuidar da sua filha. Estou fazendo exatamente isso, mas não posso fazer meu trabalho adequadamente com você, sabotando cada tentativa de fazer aquela criança realmente feliz, ao invés de apenas funcionalmente alimentada e educada. Feliz? Ele deu um passo agressivo na direção dela. Felicidade não paga contas de terapeuta. Não garante futuro seguro. Disciplina e estrutura garantem. Rotina previsível garante. Ela tem 5 anos, Bruno. A voz de Luísa subiu pela primeira vez. Ela perdeu a mãe. Está processando o trauma que adultos não conseguiriam processar. E tudo o que você faz é impor regras e mais regras, como se ela fosse funcionária numa empresa, não sua filha. Você não sabe nada sobre ser pai. Ele cuspiu as palavras. Nada sobre a responsabilidade de manter alguém vivo e são. Não sei sobre ser pai. Luísa segurou o olhar dele sem vacilar. Mas sei muito bem sobre ser criança que perdeu a mãe. E posso te garantir uma coisa. Disciplina rígida não foi o que me salvou. Rotinas não me consertaram. Sabe o que me salvou? Foi ter alguém, meu pai, que me deixou sentir. Que me deixou chorar quando precisava chorar, ficar com raiva quando precisava ficar com raiva, e fazer cookies ridículos quando precisava de conforto. Você está ultrapassando todos os limites profissionais possíveis. Ótimo. Porque alguém precisa fazer isso. Alguém precisa te dizer que você está tão ocupado, tentando proteger Melissa de toda a dor possível, que esqueceu de deixar ela simplesmente viver. O silêncio que caiu foi denso e pesado. Bruno a encarava com mandíbula travada, mãos fechadas tão forte que os nós dos dedos estavam brancos. Por um segundo, Luísa teve certeza que seria demitida ali mesmo, mas então algo quebrou na armadura dele. A máscara de controle rachou, e o que apareceu por baixo era dor bruta e honesta. Eu não sei como fazer isso. A voz dele saiu rouca, quase quebrada. Não faço ideia de como ser pai e mãe ao mesmo tempo. Não sei como preencher o vazio gigantesco que Vitória deixou. Não sei como fazer Melissa parar de esperar que a mãe dela volte a qualquer momento. Então eu controlo. É a única coisa que eu sei fazer. Se eu controlar cada variável, cada detalhe, talvez nada ruim possa acontecer de novo. O peito de Luísa apertou dolorosamente, vendo a vulnerabilidade dele. Bruno, você não precisa preencher o vazio dela. Ninguém pode fazer isso. Precisa aprender a viver com o vazio. E ensinar ela a fazer o mesmo, aos pouquinhos, dia por dia. E se eu fizer errado? Se ela crescer e me odiar? Se olhar para trás e só ver um pai frio que transformou a infância dela numa lista de regras? Então pelo menos ela vai crescer sentindo alguma coisa. Agora ela está apenas existindo, respirando, seguindo instruções. Mas não está vivendo de verdade. Os olhos dele ficaram vermelhos, mas ele lutou ferozmente contra as lágrimas. Homens como Bruno provavelmente não choravam há décadas. Eu não sei se consigo ser diferente, se consigo deixar de controlar. Você não precisa mudar sozinho. Eu estou aqui. Melissa está aqui. A gente faz isso juntos. Algo passou entre eles naquele momento. Entendimento silencioso. Trégua frágil. Antes que ele pudesse responder, Melissa apareceu na porta da cozinha. Claramente tinha ouvido pelo menos parte da conversa. Papai, eu não quero que você seja diferente. Só quero que você brinque comigo às vezes. Igual antes. Antes da mamãe ir embora. A voz dela era tão pequena, tão cheia de dor cuidadosamente guardada. Bruno olhou para a filha e algo dentro dele desmoronou. Ajoelhou ali mesmo no chão da cozinha coberta de farinha e abriu os braços. Vem cá, pequena. Melissa correu e se jogou nele, abraçando com força desesperada. Desculpa, Mel, desculpa por ficar tanto tempo longe, por trabalhar demais, por esquecer de brincar.
Você pode brincar comigo hoje? Ela perguntou esperançosa. Hoje e amanhã e todo dia que você quiser. Prometo tentar. Luísa virou de costas para dar privacidade, fingindo estar limpando a cozinha, mas viu pelo reflexo da janela pai e filha abraçados no chão, ambos segurando um ao outro como se a vida dependesse disso. E quando Bruno finalmente soltou Melissa e seus olhos encontraram os de Luísa por cima da cabeça da menina, não havia frieza ali, havia gratidão e algo mais profundo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. As semanas seguintes foram transformação gradual. Bruno começou a soltar o controle, milímetro por milímetro. Mas começou. Deixou Melissa brincar meia hora extra antes da cama, permitiu desenhos animados no sábado de manhã. Aceitou que cookies ocasionais não iam destruir a saúde da filha. E mais importante, começou a chegar em casa mais cedo, não para inspecionar e corrigir, mas para realmente participar. Jantares viraram momentos genuínos de conexão. Melissa contava histórias elaboradas sobre o dia na escola, usando vozes diferentes para cada coleguinha. Bruno realmente ouvia, fazendo perguntas, rindo das partes engraçadas. Luísa mediava quando necessário, mas cada vez menos. Começou a parecer normal, como família de verdade. Um mês depois, sexta à noite. Melissa finalmente dormiu depois de 3 histórias e 2 músicas de ninar. Luísa desceu para se despedir e ir para casa como sempre. Encontrou Bruno na sala, ainda de terno, mas com gravata afrouxada e primeiros botões abertos. Copo de vinho na mão, olhando a cidade pela janela. Ela dormiu rápido hoje. Ele comentou sem virar. Dia cheio no parque. Correu com as amigas por 3 horas direto. Ele acenou, mas não respondeu. Apenas ficou ali parado, claramente processando algo. Tudo bem? Luísa perguntou. Ele se virou finalmente. E havia algo diferente no olhar dele. Algo vulnerável. Hoje faz exatamente 1 ano que ela riu pela primeira vez. Depois do acidente. Você estava aqui, lembra? Luísa lembrou perfeitamente. Tinha sido apenas 3 semanas depois que começara a trabalhar ali. Melissa havia feito uma piada boba sobre o nariz de um personagem num livro. Os 3 riram juntos ao redor da mesa. E Melissa tinha pausado, surpresa, como se tivesse esquecido que podia rir. Lembro sim, foi por sua causa. Tudo isso foi por sua causa. Ela voltou a ser criança. Eu voltei a ser pai de verdade. Esta casa voltou a ser lar ao invés de museu. Eu só fiz meu trabalho, Bruno. Não. Ele colocou o copo de lado e caminhou até ela. Você fez muito mais que isso, e nós 2 sabemos disso. Você trouxe luz para esse lugar que estava completamente nas sombras. O coração de Luísa acelerou. Ele estava perto demais. Ela podia sentir o calor dele, o cheiro suave de perfume misturado com algo exclusivamente dele. Bruno, não podemos ter essa conversa. Por que não? Porque sou sua funcionária. Porque Melissa precisa de estabilidade acima de tudo. Porque se isso der errado, e se der certo? Ele a interrompeu gentilmente. E se for exatamente o que todos nós precisamos? Ela não tinha resposta preparada. Por que tinha pensado nisso? Claro que tinha. Em noites solitárias no seu apartamento pequeno, imaginava como seria acordar naquela casa todos os dias. Não como funcionária, como parte da família de verdade. Isso é loucura, ela sussurrou. É arriscado demais. Sei disso. Mas também sei que não consigo parar de pensar em você. Na forma como você canta fazendo o café da manhã. Como ri quando Melissa faz piada ruim. Como ilumina cada cômodo que entra. Como fez esta casa virar lar de novo. Bruno, por favor. Estou apaixonado por você, Luísa. Ele disse as palavras claramente, sem hesitação. Sei que complica tudo. Sei que coloca tudo em risco, mas não posso mais fingir que não sinto. O mundo parou de girar. Eu preciso ir. Preciso pensar. Ela pegou a bolsa com mãos tremendo visivelmente. Luísa, espera. Não posso fazer isso agora. Não posso arriscar machucar aquela menina. Ela já perdeu a mãe. Não pode me perder também se isso não der certo. Então fica, ele disse desesperadamente. Já como funcionária, como parte desta família.
Como o que exatamente? Sua namorada? E depois, se não funcionar, se você mudar de ideia, e se Melissa se apegar ainda mais e eu tiver que ir embora de qualquer jeito, você realmente pensou nas consequências? Claro que ele não tinha, porque estava sentindo, não planejando, e isso era novo para Bruno. Vejo você na segunda-feira. Ela abriu a porta do elevador com mãos tremendo. A gente conversa depois. Luísa, mas ela já tinha entrado. E quando as portas se fecharam, encostou na parede fria e deixou as lágrimas caírem. Porque a verdade, ela também estava apaixonada. Mas amor não era suficiente se significasse arriscar destruir aquela menininha que já tinha sido tão destruída. Domingo foi tortura pura. Luísa ficou em casa sozinha, dando voltas no apartamento pequeno, pensando incessantemente. Cada vez que o telefone tocava, seu coração saltava. Mas Bruno não ligou. Segunda-feira chegou rápido demais. Quando ela entrou no apartamento às 7 em ponto, Melissa correu e se jogou nela como sempre. Você sumiu. Cadê você ontem? Desculpa, amor. Tive que resolver algumas coisas importantes. Papai ficou triste o dia inteiro. Ele disse que a culpa era dele, que ele falou coisa que não devia. O peito de Luísa apertou dolorosamente. Bruno apareceu na porta da cozinha, olhos cansados, como se não tivesse dormido. Ainda de pijama, mesmo sendo segunda de manhã. Cabelo bagunçado, sombra de barba mais escura que o normal. Melissa, vai escovar os dentes. Você já está 5 minutos atrasada. A menina subiu reclamando sobre injustiça de horários. Ficaram sozinhos no silêncio pesado. Sobre sexta-noite, ele começou. Foi inapropriado, de ambos. Vamos apenas esquecer e seguir como estava antes. Profissional. Não quero esquecer. Ele disse firme. Bruno, por favor, não torna isso mais difícil. Não vou pressionar, prometo. Mas não posso fingir que não sinto o que sinto. Não mais. Passei um ano inteiro fingindo que estava bem, que não precisava de ninguém, que podia fazer tudo sozinho. E quase destruí minha filha no processo. Não vou cometer o mesmo erro com você. E Melissa, já pensou nela? Penso nela o tempo todo. E ela te ama, Luísa. Você sabe disso. Exatamente. E se isso der errado? Se você acordar daqui 6 meses e perceber que foi um erro, que confundiu gratidão com amor, ela vai perder outra pessoa importante. Não posso fazer isso com ela. E se der certo? Se for exatamente o que todos nós precisamos? Se formos felizes juntos de verdade? Não posso arriscar com base em e se. Tenho que pensar no pior cenário. Então o que fazemos? A voz dele saiu cansada. Seguimos como está. Eu cuido dela durante o dia. Você trabalha. Mantemos distância apropriada, sem atravessar linhas. Doeu dizer isso mais do que qualquer coisa. E doeu ainda mais ver a dor cruzar o rosto dele. Mas era o certo. Era o seguro. Era proteger Melissa acima de tudo. Ou pelo menos, era o que ela tentava se convencer. 3 semanas de tensão cuidadosa. Educados, profissionais, cordiais, distantes. Matava os dois lentamente. Luísa via nos olhos dele toda vez que chegava de manhã. Aquela esperança cuidadosa de que ela tivesse mudado de ideia. E toda vez ela mantinha a parede no lugar. Bruno mantinha distância física. Nada de esbarrar acidental na cozinha. Nada de mãos se tocando ao passar pratos. Nada de olhares que duravam mais que o necessário. E Melissa? Ela observava tudo com aqueles olhinhos inteligentes. Não disse nada, mas era óbvio que sabia que algo estava diferente. Até a noite que mudou tudo. Terça-feira, 8 da noite. Melissa começou a reclamar de dor de barriga durante o jantar. Pensaram que era algo que comeu, mas meia hora depois, ela estava chorando de dor. Luísa ligou para Bruno, que estava numa reunião importante. Ela está com febre alta e reclamando muito de dor do lado direito. Acho que precisa ir para o hospital agora. Ele chegou em 15 minutos quebrando todo o recorde de velocidade. Juntos levaram Melissa para o pronto-socorro. A menininha estava pálida, chorando baixinho, segurando a mão de Luísa de um lado e a de Bruno do outro. 2 horas de exames, médicos indo e vindo. Melissa cada vez mais assustada. Até que, finalmente,
É apendicite aguda, o cirurgião explicou. Precisa de cirurgia imediatamente. É procedimento comum, mas tem riscos como qualquer cirurgia. Bruno estava pálido como papel. Ela vai ficar bem? As chances são excelentes, mas preciso que assinem os papéis de autorização agora. Depois que o médico saiu, Bruno desmoronou numa cadeira da sala de espera. Mãos tremendo, respiração acelerada, claramente à beira de um ataque de pânico. Luísa sentou ao lado dele e segurou sua mão. Ela vai ficar bem. É uma cirurgia simples. Não posso perder ela também. Ele sussurrou. Não posso. Eu não sobreviveria. Não vai perder. Ela é forte, igual ao pai. Ele apertou a mão dela com força. Não me deixa sozinho aqui, por favor. Sei que não tenho direito de pedir, mas preciso de você. Não vou a lugar nenhum. Prometo. E ela ficou. Durante toda a cirurgia de 2 horas, segurando a mão dele quando o tremor ficava muito forte, trazendo o café ruim da máquina, apenas estando ali. Quando o médico finalmente saiu da sala cirúrgica com um sorriso no rosto. Cirurgia foi sucesso total. Ela está bem. Acordando da anestesia agora. Podem ver ela em 20 minutos. Bruno quebrou. Ali mesmo no meio da sala de espera. Puxou Luísa num abraço apertado e chorou. Todo o luto guardado. Todo o medo acumulado. Todo o terror de perder mais alguém. Tudo saiu. E ela apenas segurou ele. Deixou chorar. Acariciou as costas dele. Sussurrou que estava tudo bem. Porque era exatamente o que ele precisava. Quando conseguiram ver Melissa, ela estava sonolenta, mas acordada. E a primeira coisa que fez foi estender as mãozinhas para os dois. Papai e Lu. Quero vocês aqui. Juntos. Lu. Era como ela chamava Luísa agora. Bruno e Luísa se entreolharam por cima da cama do hospital. E naquele momento, naquele quarto cheio de equipamentos médicos e cheiro de desinfetante, pareciam família de verdade. Não porque eram perfeitos, mas porque escolhiam estar juntos nos momentos mais difíceis. E Luísa percebeu algo fundamental. Ela não estava arriscando o coração de Melissa ao amar Bruno. Ela já amava aquela família completamente. A pergunta não era mais, e se der errado? Era, e se eu estiver desperdiçando a chance de sermos felizes por causa do medo? Depois daquela noite no hospital, algo mudou irreversivelmente. Luísa não conseguia mais fingir que era apenas trabalho, que não se importava, que podia simplesmente ir embora um dia. Ela amava aquela menina como se fosse sua e estava completamente apaixonada pelo pai dela. A única pergunta que restava: valia a pena arriscar tudo pela chance de serem família de verdade? Ou o medo de perder ia sempre ganhar da vontade de ter? 2 semanas depois, Melissa estava completamente recuperada, correndo pela casa, voltando à rotina normal. Mas algo estava diferente entre os três. A tensão tinha mudado de qualidade. Não era mais desconfortável. Era elétrica, carregada de possibilidade. Melissa observava tudo com aquela inteligência assustadora de criança. A forma como o pai olhava para Luísa quando achava que ninguém via. A forma como Luísa sorria diferente quando Bruno chegava em casa. E ela não estava gostando nada daquela dança. Sexta à noite. Jantar tranquilo. Lu, você tem namorado? Melissa perguntou do nada. Luísa quase engasgou com água. Não, amor. Por que a pergunta? Porque a Carol da escola tem babá. E sabe o que aconteceu? A babá casou com o pai dela. Agora a babá é mãe de verdade da Carol. Elas são família agora. Silêncio constrangedor pesado caiu sobre a mesa. Bruno tossiu e quase engasgou com o próprio jantar. Melissa, não é bem assim que as coisas funcionam. Por que não? Ela olhou para o pai com confusão genuína. Você gosta da Lu. Eu vejo quando você olha para ela. Mel. Luísa tentou intervir. E a Lu gosta de você também, papai. Todo mundo vê. Menos vocês dois que ficam fingindo. A honestidade brutal de criança. Vamos mudar de assunto, ok? Bruno tentou recuperar controle. Não quero. Pela primeira vez, Melissa gritou de verdade.
Levantou da cadeira com lágrimas nos olhos. Não quero mudar de assunto. Não quero que a Lu vá embora. Não quero perder ela igual perdi a mamãe. Soluços sacudiram o corpinho pequeno. Luísa se levantou imediatamente e abraçou ela. Sai, Samajay, olha pra mim. Não vou embora, prometo. Promete mesmo, de verdade? Prometo, sim. Então por que você não fica para sempre? Por que não vira minha mãe de verdade? Os olhos castanhos estavam cheios de lágrimas. Por que adultos sempre complicam tudo? Pergunta impossível com resposta simples. Bruno se ajoelhou na frente da filha. Melissa, a mamãe sempre vai ser sua mãe. Ninguém nunca vai substituir ela. Eu sei disso, papai. Não sou o bebê. Mas a mamãe não está mais aqui. A voz dela ficou pequena. E a Lu está. E ela cuida de mim igual mãe cuida. Canta pra mim dormir. Faz cookies quando estou triste. Me abraça quando tenho pesadelo. Então por que ela não pode ser minha mãe também? Pessoas podem ter duas mães, não podem? A lógica pura e honesta de criança. Devastadora em sua simplicidade. Preciso conversar com a Lu sozinho, ok? Bruno disse gentilmente. Sobre coisas de adulto. Vai lá pra cima. A gente já te busca. Melissa subiu devagar, olhando para trás a cada 2 degraus. Quando ficaram sozinhos na cozinha. Bruno, eu não pedi para ela pensar isso. Eu nunca... Eu sei. Ele passou as mãos pelo rosto cansadamente. Mas ela não está errada. Sobre nada do que disse. Não podemos tomar decisões baseadas no que uma criança de 5 anos quer. Não é só o que ela quer. Ele caminhou até ficar de frente para Luísa. É o que eu quero. O que, se você for completamente honesta consigo mesma, você também quer. Você não sabe o que eu quero. Então me olha nos olhos e me diz que não sente nada, que sou só patrão, que Melissa é só trabalho, que você pode sair daqui amanhã e nunca mais olhar para trás sem sentir nada. Ela tentou. Realmente tentou. Mas não conseguiu mentir olhando naqueles olhos castanhos. Exatamente. Ele tocou o rosto dela gentilmente. Luísa, sei que é assustador. Sei que tem 1000 coisas que podem dar errado. Mas tem uma coisa que é mais importante que todas. Nós 3 somos genuinamente melhores juntos. Melissa está feliz pela primeira vez em mais de 1 ano. Eu estou vivendo ao invés de apenas sobrevivendo. E você trouxe luz para nossa escuridão. E se não formos melhores? E se eu não for suficiente? Você já é mais que suficiente. É tudo o que precisamos. Tudo que eu preciso. Ele segurou o rosto dela com ambas as mãos, polegar limpando uma lágrima que escapou. Me dá uma chance. Nos dá uma chance. Não como chefe e funcionária. Como família de verdade. Como pessoas que se amam. Bruno, por favor. A voz dele quebrou. Por favor, não me deixa passar o resto da vida imaginando como seria se você tivesse ficado. E foi o por favor quebrado que destruiu todas as defesas dela. Porque homens como Bruno não pediam assim. Não se permitiam ser tão completamente vulneráveis. Mas ali estava ele, completamente aberto, coração exposto, dela, se ela quisesse. Se eu disser sim, ela sussurrou. Não há volta, entende? Se eu cruzar essa linha, não posso mais sair. Vou me apegar completamente a você, a ela, a esta família. Não quero que haja volta. Quero seguir em frente com você, para sempre se você deixar. E se Melissa mudar de ideia sobre mim? Ela não vai. Aquela menina te ama desde o primeiro dia que você entrou aqui, e realmente a viu. Só levou tempo para o pai burro dela te alcançar. Luísa riu através das lágrimas. Isso é completa loucura. A melhor loucura da minha vida. Ele se inclinou devagar, pausando, dando chance dela recuar. Ela não recuou. Fechou os olhos e deixou acontecer. E quando os lábios deles finalmente se tocaram, era como chegar em casa depois de estar perdida por anos. Suave, certo, completo, inevitável. Quando se separaram, ambos sorrindo como adolescentes. Então, vamos realmente fazer isso? Ele perguntou. Vamos tentar, devagar. Muito devagar, sem pressa, do jeito que você precisar. Começando com... O que exatamente? Ele sorriu. Que tal um jantar? Só nós 2?
Um encontro de verdade? Parece assustador. Vamos ficar assustados juntos então. Ela riu e o beijou de novo. Dessa vez, menos tentativo, mais confiante, selando promessa. Sabia! Eu sabia! Melissa gritou da escada. Eles se separaram rapidamente, assustados. A menina estava sentada no meio da escada, sorriso enorme no rosto. Eu sabia que vocês se gostavam. Melissa, quanto tempo você está aí? Bruno tentou soar sério, mas estava rindo. Ela desceu correndo e pulou nos dois ao mesmo tempo, abraço triplo, caótico e perfeito. Então a Lu vai ficar? Para sempre e sempre? Luísa olhou para Bruno. Ele acenou gentilmente. Vou ficar, sim. E você vai ser minha mãe? Vou ser o que você quiser que eu seja. Mãe, amiga, família. O que funcionar melhor para você. Quero tudo. Quero que você seja tudo. E ali, abraçados no meio da cozinha, cobertos de farinha ainda da tentativa de fazer jantar, finalmente pareciam completos. Não porque eram perfeitos, mas porque eram reais e haviam escolhido um ao outro. O que começou como trabalho temporário virou missão de salvar uma família. Missão virou conexão impossível de ignorar. Conexão virou amor profundo e verdadeiro. Mas amor era suficiente? Quando o mundo descobrisse, quando julgamentos viessem, quando realidade batesse com força, eles conseguiriam se manter juntos? A resposta viria nos próximos meses. 6 meses voaram. Luísa não era mais oficialmente babá. Era namorada de Bruno, e algo entre mãe e melhor amiga para Melissa. As pessoas falavam, claro, a babá que seduziu o patrão viúvo vulnerável. Interesseira esperando a herança. Aproveitadora que manipulou criança traumatizada. Os comentários online eram cruéis. Bruno queria processar metade da internet por difamação. Luísa o impediu toda vez. Deixa falarem o que quiserem. Nós sabemos nossa verdade. É só isso que importa. E a verdade era linda em sua simplicidade. Eles se amavam genuinamente. Melissa estava irreconhecível da menininha assustada de meses atrás. Notas excelentes na escola. Círculo sólido de amiguinhas, rindo todos os dias, dormindo a noite inteira sem pesadelos pela primeira vez em mais de ano. Bruno era pessoa diferente também. Mais leve, sorrindo de verdade, participando ativamente da vida, ao invés de apenas controlando de longe. Saía do trabalho no horário certo para jantar em família. Levava Melissa no parque todo fim de semana. Brincava sem precisar que fosse educativo. E Luísa havia encontrado a família que nem sabia que estava procurando. Sexta à noite, 6 meses exatos depois da primeira vez que se beijaram. Jantar especial em casa. Melissa tinha ajudado a fazer lasanha e coberto a cozinha de molho no processo. A mesa estava decorada com flores que ela havia escolhido. Bruno estava estranhamente nervoso durante todo o jantar, mexendo no guardanapo, olhando o relógio, verificando o telefone. Tudo bem? Luísa perguntou baixo. Você está agindo esquisito. Sim, só... Espera um minuto. Ele se levantou e acenou para Melissa, que pulou da cadeira com um sorriso conspirador. O que vocês dois estão tramando? Bruno voltou com Melissa ao lado. A menina estava segurando algo atrás das costas, praticamente vibrando de empolgação. Luísa, ele começou, e ela percebeu que as mãos dele tremiam levemente. Você entrou na nossa vida como funcionária temporária, alguém que ia ficar algumas semanas e depois seguir em frente. Ele se ajoelhou ali mesmo no meio da sala de jantar. O coração de Luísa parou completamente. Mas você se tornou muito mais. Você me ensinou a realmente viver de novo ao invés de apenas existir. Ensinou Melissa que é seguro amar de novo, que é seguro se apegar. Trouxe luz, riso, vida para esta casa que estava nas sombras há tanto tempo. Melissa se aproximou, estendendo o papel dobrado cuidadosamente. Luísa abriu com mãos tremendo e viu o desenho feito com lápis de cor. 3 figuras de palito de mãos dadas. Pai, mãe, filha. Nossa família para sempre, escrito em letras tortas de criança. Lágrimas caíram antes que ela pudesse impedir. Então, Bruno abriu caixinha de veludo, anel lindo brilhando. Quer fazer oficial?
Quer ser minha esposa, mãe da Melissa? Quer construir esta família comigo para o resto das nossas vidas? Melissa não aguentou esperar. Por favor, diz sim, Lu. Eu escolhi você. Escolhi você como minha mãe. Luísa olhou para os dois através das lágrimas. O homem que aprendeu a amar e confiar de novo. A menina que a escolheu antes mesmo de conhecê-la direito. Família que construíram tijolo por tijolo, dia por dia, escolha por escolha. Sim. A voz saiu embargada. 1000 vezes sim. Bruno colocou o anel com mãos tremendo de emoção. Levantou, pegou Luísa no colo e girou. Melissa pulava ao redor gritando de felicidade. Vamos ser família de verdade, para sempre. Quando ele colocou Luísa de volta no chão, Melissa abraçou os dois com força. Agora sim está completo. Ela disse seria. Agora sim somos família de verdade. Não falta mais ninguém. Bruno beijou o topo da cabeça da filha primeiro. Depois beijou Luísa profundamente. Obrigado. Ele sussurrou contra os lábios dela. Por não ter desistido de nós. Por ter ficado quando ficou difícil. Por ter amado a gente mesmo quando nem sabíamos como nos amar. Obrigado por me deixar entrar. Por confiar em mim com os corações de vocês. Por construir isso comigo. Melissa puxou as mãos dos dois. Vem, vamos comemorar. Fiz bolo. Bom, tentei fazer bolo. Ficou meio torto, mas tem muito amor. E foram os três, juntos, família verdadeira. 6 meses depois daquele pedido, casamento pequeno e íntimo num jardim lindo. Apenas família próxima e amigos queridos. Melissa foi da minha, levando a almofada com alianças como se carregasse tesouro nacional. Séria, concentrada, absolutamente linda no vestido que escolheu. Rosa com purpurina, obviamente. Quando Bruno e Luísa trocaram votos, incluíram Melissa na cerimônia. Não era só casamento de 2. Era formação oficial de família de 3. Prometo amar você todos os dias, Bruno disse para Luísa. Nos dias fáceis e nos impossíveis, quando estiver feliz e quando estiver triste, para sempre. Prometo ser sua parceira em tudo, Luísa respondeu. Prometo amar sua filha como minha. Prometo que esta família sempre vem primeiro. Então se viraram para Melissa. E prometo para você, Mel, Luísa continuou, que nunca, nunca vou te deixar. Que vou estar aqui em cada aniversário, cada apresentação da escola, cada pesadelo, cada conquista. Para sempre. Melissa não aguentou. Largou a almofada e correu para abraçar os dois, chorando de felicidade. E quando o juiz disse, pode beijar a noiva, Melissa ficou no meio do abraço. Agora somos família para sempre e ninguém pode mudar isso. A pequena plateia riu e aplaudiu, muitos limpando lágrimas. Porque aquilo era mais que casamento. Era cura acontecendo ao vivo. Era amor vencendo perda. Era família escolhendo ser família. Na festa depois, Bruno puxou Luísa para dançar. Feliz, senhora Costa? Mais que feliz, completa. Quem diria que a babá que quase desistiu no primeiro mês ia acabar virando minha esposa e mãe da minha filha? Quem diria que o CEO impossível de agradar ia acabar sendo o amor da minha vida e pai da minha filha do coração? Ele riu, som rico e genuíno. Obrigado por não ter desistido quando eu era insuportável. Obrigado por ter deixado eu ficar quando ficou difícil. Melissa apareceu correndo. Posso dançar também. É festa da nossa família. Bruno a pegou no colo sem hesitar. Os três dançaram juntos. Luísa e Bruno de mãos dadas, Melissa nos braços do pai, todos rindo e girando. Família, real, imperfeita, linda, completa. E pela primeira vez em muito tempo, todos estavam exatamente onde deviam estar. A casa não era mais fria e vazia. Corações não eram mais fechados e controlados. Vida não era mais apenas sobreviver mecânico. Era viver. Completamente. Juntos. Como família verdadeira. Construída sobre perda, sim, mas reconstruída com amor. E esse amor era para sempre. Luísa aprendeu que família não tem uma definição única. Que às vezes você encontra nos lugares mais inesperados. Que amor não segue cronograma ou regras sociais. Apenas acontece quando você abre o coração.
Bruno aprendeu que segundas chances existem mesmo depois da maior perda. Que abrir mão do controle não é fraqueza, é coragem. Que deixar alguém entrar não é risco, é cura. Que amar de novo não trai memórias, honra elas. Melissa aprendeu que pode perder alguém e ainda assim encontrar amor novamente. Que corações têm espaço infinito. Que pode amar a mãe que perdeu e a mãe que ganhou. Que família é quem escolhe ficar. Eles provaram juntos que família não é só sangue, é escolha diária, é presença constante, é amor incondicional. E que às vezes a pessoa que entra na sua vida para um trabalho temporário acaba sendo exatamente quem você sempre precisou, como parceira, como mãe, como família, como para sempre. Se essa história aqueceu seu coração, deixa o like. Comenta. Você acredita em amor entre patrão e funcionária? Muito arriscado ou pode dar certo? Se inscreve para mais histórias de famílias que se formam nos lugares mais inesperados. Próximo vídeo, terça-feira às 18 horas.